Olá, nós vamos começar mais uma aula aqui no nosso canal, no Biologia Geral, e vamos falar hoje sobre cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é caracterizada pela transferência de matéria e de energia em um ecossistema. Para ficar mais claro esse conceito, a gente observa a cadeia alimentar quando um animal se alimenta do outro, quando, por exemplo, também um animal se alimenta de um vegetal. A ilustração que a gente tem aqui inicialmente mostra uma cadeia alimentar terrestre, porque também existem cadeias alimentares aquáticas, porque tem seres que vivem em ambiente aquático e lá também há uma interação entre eles, né? Uma relação alimentar, onde um ser vivo se alimenta do outro. Então, nesta aula, a gente vai caracterizar a cadeia alimentar, nós vamos ver os tipos de cadeia, nós vamos ver também sobre os níveis em uma cadeia, além de exemplos de cadeias alimentares. Então, de início, eu peço que você que não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que você deixe o seu like, o seu joinha no nosso vídeo para dar uma força aqui para o nosso canal. Você ative as notificações no sininho e compartilhe nosso conteúdo com seus colegas. Bom, pessoal, nós vamos iniciar cadeias alimentares. Como eu tinha falado na introdução, uma cadeia alimentar ela é caracterizada pela transferência de matéria e de energia em um ecossistema. Quando eu falo transferência de matéria, é quando um indivíduo se alimenta do outro. Quando eu digo transferência de energia, é porque quando um ser se alimenta do outro, vai ser extraído do organismo que serviu de alimento, vai haver uma absorção de energia, de nutrientes que existem naquele ser. Eu posso de uma outra maneira dizer que a cadeia alimentar ela é percebida quando um indivíduo se alimenta do outro, porque todos os seres que são vivos, eles precisam se alimentar. É por isso que a gente tem esse termo cadeia alimentar. Um ser vivo está relacionado a outro por conta dessa carência, da necessidade desses seres conseguirem alimentos para se manterem vivos. Então, o que caracteriza a cadeia alimentar é isso, a transferência de matéria e de energia que ocorre quando um ser se alimenta do outro. Uma cadeia alimentar ela é composta por alguns grupos. Os grupos que compõem uma cadeia alimentar são três. O grupo dos produtores, o grupo dos consumidores e o grupo dos decompositores. São três grupos. Nós temos aqui na ilustração uma cadeia alimentar, onde nós temos como produtor uma planta, que daqui a pouco eu vou caracterizar cada um desses grupos. Nós temos como consumidores o gafanhoto e o sapo, e nós temos como decompositores fungos e bactérias. Nós vamos ver aqui as características de cada um deles e nós vamos seguindo aqui com o nosso tema cadeias alimentares. Mas antes da gente falar dos grupos que compõem uma cadeia, nós vamos falar sobre os níveis, que a gente chama níveis tróficos. Essa palavra tróficos, ela vem de trofismo, que significa nutrição. Então nós falamos aqui níveis de nutrição dos seres vivos. Um exemplo aqui é dessa cadeia, onde a gente tem o capim, que serve de alimento para o gafanhoto vai servir de alimento para o sapo, e o sapo serve de alimento para a cobra. Nós podemos perceber aqui capim, gafanhoto, sapo, cobra. Nós temos 4 níveis tróficos, níveis de nutrição, podemos assim dizer também. O primeiro nível trófico é o produtor, é o capim. Daqui a pouco a gente caracteriza o que é um ser produtor na cadeia alimentar. O segundo nível é o gafanhoto vai se alimentar do capim. O terceiro nível trófico é o sapo. O sapo é um consumidor também, ele se alimenta do gafanhoto. E o quarto nível trófico, neste exemplo de cadeia, a cobra. A cobra é um consumidor,
porque ela vai se alimentar do sapo. Aqui você, claro que percebeu, o capim é o produtor, o gafanhoto, ele ocupa o segundo nível, ele é chamado de consumidor primário. Eu vou até antecipar. Por que o gafanhoto é consumidor primário? Porque ele se alimenta de um produtor. Ele é um consumidor porque ele não consegue produzir seu alimento. Ele precisa se alimentar de um produtor. O capim é um produtor porque ele consegue produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, assim como outras plantas. O que caracteriza os produtores é que eles conseguem produzir o seu alimento. Já os consumidores, aqui nós temos consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário, porque eles são tidos como consumidores porque eles não conseguem produzir seu alimento. Então, gafanhoto não consegue produzir seu alimento, ele tem que se alimentar do capim, por exemplo. O sapo não consegue produzir seu alimento, então ele vai se alimentar do gafanhoto, que é um consumidor primário. O sapo, por se alimentar de um consumidor primário, ele é chamado de consumidor secundário. A cobra também não consegue produzir seu alimento. Como ela se alimenta de um consumidor secundário, ela vai ser chamada nessa cadeia aqui de consumidor terciário. Então, cada organismo ocupa uma posição diferente de acordo com seus hábitos alimentares na cadeia alimentar. Então, esta parte ela é importante a gente entender os níveis tróficos, os níveis nutricionais dentro de uma cadeia alimentar. Agora, nós vamos falar um pouco sobre cada um dos grupos que compõem uma cadeia alimentar. Inicialmente, nós vamos falar sobre os produtores. Nesta figura, a seta indica que esta planta é um produtor. Por que a planta é um produtor? Porque a planta consegue produzir seu próprio alimento no seu organismo. Ela tem a possibilidade de absorver componentes do ambiente e conseguir produzir seu alimento. A fotossíntese é o mecanismo, é a forma que a planta utiliza. Eu estou falando de uma cadeia alimentar terrestre, então eu estou ilustrando aqui o produtor com a figura dessa planta. Ela consegue absorver água e sais minerais dissolvidos, ela consegue absorver gás carbônico e com a clorofila que ela possui, né, nas suas folhas, no seu organismo, ela consegue absorver a luz do sol e assim ela consegue produzir glicose e outras substâncias necessárias ao seu desenvolvimento. Esta planta ela é considerada produtor porque ela consegue produzir seu alimento através do processo de fotossíntese. Então ela é um produtor. Um bom exemplo aqui, planta. Mas de maneira geral, os produtores, eles são seres fotossintetizantes, realizam fotossíntese. De maneira geral, os produtores das cadeias alimentares são seres fotossintetizantes porque todos eles conseguem produzir seu alimento através da fotossíntese. Aqui embaixo a gente tem os organismos produtores, são o primeiro, eles representam o primeiro nível trófico observado em uma cadeia alimentar. Toda cadeia alimentar ela se inicia com um produtor. Sem os produtores não existe nenhuma cadeia alimentar, porque o primeiro nível são os produtores. Ainda sobre os produtores, nós temos essa ilustração aqui, é muito boa. Olha lá, a gente tem uma planta aqui para destacar como produtores. Ela absorve a energia solar e a partir dessa energia e outros componentes como água, sais minerais, gás carbônico, ela consegue produzir o seu próprio alimento, consegue se desenvolver. Os outros seres, aqui nós temos um consumidor primário, vai se alimentar dos produtores, seja da folha da planta, das raízes, das sementes, né, das folhas ou da planta toda, depende da variedade, né, da espécie de planta, ela pode servir de alimento ela completa ou parte, né, da planta. O consumidor primário, ele consome a planta ou parte dela. Aqui caracterizando novamente o que a gente já havia falado, né? Um consumidor secundário se alimenta do consumidor primário. E aqui nós temos um exemplo de decompositores. Uma cadeia alimentar ela só é completa se você referir os produtores, os consumidores, os decompositores. Os decompositores
eles decompõem toda a matéria orgânica quando ela morre, né? Os organismos produtores, como a gente havia falado, eles representam o primeiro nível, os consumidores, eles têm lá a sua sequência, né? Primário, secundário, terciário, e os decompositores também sendo fundamentais, esses 3 grupos para a formação de uma cadeia alimentar. Na sequência, a gente tem a ilustração, a mesma ilustração da cadeia, só que agora nós vamos falar dos consumidores. Os consumidores, nesta ilustração, nós temos como exemplo o gafanhoto, que se alimenta da planta, e o sapo, que vai se alimentar do gafanhoto. Eles se alimentam de seres para que eles consigam os nutrientes para a sobrevivência deles. Como o gafanhoto não consegue produzir seu alimento através da fotossíntese, ele necessita de alimentos que ele pode encontrar na natureza. Ele vai se alimentar de folhas, por exemplo. Assim, o sapo também, por não conseguir produzir seu alimento, ele precisa encontrar este alimento na natureza. Ele vai então se alimentar do gafanhoto. Eles são consumidores. Nós podemos falar que os consumidores são seres que não conseguem produzir seu alimento. Eles são diferentes dos produtores. Nós podemos utilizar também uma outra denominação para eles, uma informação além. Os produtores, eles são seres autótrofos, significando que eles conseguem produzir seu alimento. Auto significa ele mesmo, e trofismo, nutrição. Os produtores são autótrofos porque eles conseguem produzir seu alimento. Já os consumidores são também conhecidos como heterótrofos. Hétero, diferente, e trofos de trofismo, nutrição. Os consumidores são diferentes dos produtores. Os produtores conseguem produzir seu alimento. Os consumidores não conseguem produzir seu alimento. E o terceiro grupo, que compõe uma cadeia alimentar, são os decompositores, fungos e bactérias. Por exemplo, quando essa planta ela morrer, ela vai ser decomposta, desfeita, né? Ela vai voltar à natureza após ser decomposta. Os sais minerais que compõem a planta vão retornar ao solo, assim como o gafanhoto e assim também como o sapo, quando morrerem, eles vão ser decompostos. Então, os decompositores, eles têm uma função importante, que é decompor, é desfazer a matéria orgânica. E os componentes desses seres, após a decomposição, retornam para a natureza, podendo ser reabsorvidos por vegetais, por exemplo. Então, a decomposição da matéria orgânica, ela é realizada por fungos e bactérias quando esses seres morrem. Essa é a função dos decompositores. Aqui nós temos, como eu havia falado para você, nós temos aqui alguns exemplos de cadeias alimentares. Nós temos este exemplo de cadeia alimentar terrestre. Nós temos aqui o produtor, um capim. Você observa que tem o sol aqui para indicar que é um produtor, porque realiza fotossíntese. Nós temos um consumidor primário, que é um gafanhoto, ele se alimenta de folhas. Nós temos como exemplo aqui o consumidor secundário, um sapo, que se alimenta do gafanhoto, que é um consumidor primário. Nós temos um consumidor terciário, aqui representado pela cobra, que se alimenta do consumidor secundário, o sapo. Nós temos um consumidor quaternário, né? Primário, secundário, terciário, quaternário. Nessa ilustração ele é chamado de consumidor final, porque após ele não tem mais nenhum outro consumidor. Mas nós também podemos chamar de consumidor quaternário. Ele é o quarto exemplo aqui nesta cadeia de consumidor. Se ele se alimenta, o gavião aqui se alimenta do consumidor terciário, que é a cobra, ele é o consumidor quaternário. Essa representação dos decompositores, fungos e bactérias está aqui porque a cadeia ela precisa ser fechadinha com os seus componentes. Mas nós observamos também que muitas ilustrações de cadeias alimentares não colocam os decompositores. Se não incluir decompositores, está errada na representação da figura? Não, mas é importante entender, já que são seres microscópicos, né?
É importante entender que os decompositores fazem parte das cadeias alimentares, porque eles têm a sua função lá de decompor a matéria orgânica quando ela morre. Nós temos também um exemplo de cadeia alimentar aquática. Olha aí. Então, em uma cadeia alimentar aquática, também nós temos os componentes, os produtores, os consumidores e os decompositores. Nesta ilustração, nós temos os produtores, aqui chamado de fitoplâncton. Essa palavra plâncton significa seres microscópicos, seres minúsculos que são levados pela corrente das águas, plâncton. Numa outra aula que a gente tem aqui no nosso canal, eu vou colocar no card aqui em cima, nós temos uma explicação sobre o fitoplâncton, sobre zooplâncton, sobre os seres que são classificados como plâncton, bentos, e também uma informação sobre a vida nos ambientes aquáticos e a vida nos ambientes terrestres. Nós temos esta informação sobre fitoplâncton, zooplâncton nesta aula. Acesse o card aqui em cima e assista essa aula, que ela está bem detalhada sobre essa classificação de plâncton, zooplâncton, fitoplâncton e as zonas aquáticas. Então dá uma olhadinha aí, deixe seu comentário aqui abaixo. A cadeia alimentar aquática, nós temos os produtores, são seres microscópicos, eles são chamados fitoplâncton porque são seres aquáticos que realizam fotossíntese. Por isso que esse termo fito está aqui, fito, planta. Fito significa planta. Mas na realidade não são plantas, são algas, microalgas. Então são os produtores, são os seres que realizam fotossíntese nos ambientes aquáticos, que servem de alimento para o zooplâncton, animal que é levado pela corrente das águas, normalmente larvas de alguns protozoários, que estão presentes ali na superfície das águas e são levados para todos os locais, todas as áreas por onde a corrente das águas levar. Então, o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. O zooplâncton vai servir de alimento para peixes pequenos, que vão servir de alimentos para peixes maiores, que vão servir, enfim, de alimentos, por exemplo, para tubarões, né? Como é nessa ilustração aqui. Então, nós temos fitoplâncton representando os produtores, e nós temos aqui o zooplâncton representando o consumidor primário. Nós temos consumidores secundários, peixes maiores. Nós temos consumidor terciário, peixes de porte maior ainda. E nós temos como consumidor quaternário, nós temos aqui um exemplo, um tubarão, que é um peixe bem maior. Então, assim, nós concluímos este nosso tema, né, para que a nossa aula não fique tão longa assim. Eu espero que você tenha compreendido essa parte básica das cadeias alimentares. E qualquer dúvida, você deixa o seu comentário aqui abaixo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você não for inscrito. E também deixe o seu comentário, sua opinião ou sugestão de um conteúdo que você queira estudar aqui com a gente. Compartilhe o nosso conteúdo e fique com Deus. Até a próxima.